Olá, está começando mais um MielonmaCast 2024. E esse ano a gente está cheio de novidades. E uma das novidades é que a gente conseguiu trazer a nutricionista Marcele Assunção, lá de Santa Catarina? Isso. De Santa Catarina, para gravar um episódio para lá de especial aqui em São Paulo com a gente, né, Marcele? Sim, isso mesmo. A gente conseguiu trazer, não, a gente teve uma coincidência. Uma coincidência. Graças a Deus, né, ela estava participando, né, de um congresso. De um congresso de brasileiro de nutrição, né, e aí acabou combinando ali a nossa proximidade, né? A gente conseguiu conciliar aí na agenda da Marcele, né, dela vir hoje aqui gravar um especial, então não vai ser só esse episódio, a gente vai conseguir gravar uns 4 episódios aí sobre nutrição, então esse vai ser só o primeiro. Então o tema desse episódio de hoje vai ser relação com a comida e o corpo. O que é ser saudável? Então, a Marcele, ela é nutri-oncológica e ela vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente, Má, por ter conseguido achar aí na sua agenda um tempo. A Má, gente, antes dela se apresentar, né, que eu sei que ela vai se apresentar super bem, eu quero falar que ela já é uma super parceira nossa aqui da EMF, ela tá junto com a gente no projeto dos líderes do grupo de apoio da EMF, né, o Cuidar de Quem Cuida. Então, semanalmente, né, na verdade, ela está com nossos 30 líderes, né, Má, de grupo de apoio, cuidando deles, ajudando eles a cuidar dos grupos de apoio, né, a munir eles de informações sobre nutrição oncológica, né, para eles poderem cuidar dos grupos dele, né, Má? Sim, com certeza. A gente tem começado, acredito que faz mais ou menos um mês, né? Estamos indo aí seguindo o cronograma do nosso 3º encontro, né? Então, ensinando um pouquinho sobre alimentação para que essa informação chegue a demais pessoas que estão passando aí pelo tratamento de mieloma. Sim, agora se apresenta um pouquinho, fala do seu projeto também tão especial que você tem. Uhum. Vamos lá, então meu nome é Marcele Lima Assunção, né, como a Ju já me apresentou, eu sou nutricionista oncológica, então eu fiz a minha especialização pela USP de Ribeirão Preto, né, então terminei em 2021, mas já tô nessa área de oncologia desde 2018, né. E eu tenho um projeto hoje que é chamado Comida que Acolhe, né, que surgiu lá no meio do ano passado, onde eu percebi, na verdade, a carência que a gente tinha de informações de qualidade, né, que essas informações sobre alimentação e câncer chegassem até as pessoas que de fato precisam, tanto as pessoas que têm o diagnóstico, mas também os parceiros no cuidado, que são familiares, amigos, né? Então, eu tive essa ideia de iniciar esse projeto, o que ele é, né? Então, ele consiste aí em encontros que a gente faz semanalmente, né? De forma online. E a cada semana eu levo um tema diferente, envolvendo alimentação e câncer, para a gente discutir, para a gente tirar dúvidas. Eu falo que, na verdade, ele é um grupo porque justamente a gente tem essa conversa, esse bate-papo, e as pessoas levam as suas dúvidas, uma vez que nem todo mundo tem acesso aí a um nutricionista oncológico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, nos demais episódios também, mas esse grupo, ele existe, e aí ele pode ser encontrado no meu próprio Instagram, né? É isso que eu ia falar, fala o seu arroba. Isso, meu arroba é anutridaonco, né, Marcele Lima Assunção, vai aparecer lá, e tem o ícone grupos, então quando você clica ali nesse ícone, né, no feed do Instagram, você já vai ter o link de acesso. Lembrando que é um grupo gratuito, né? Só que precisa ter, de fato, a internet para conseguir acessar mesmo. Exatamente. E ele acontece, esqueci de falar, todas as quartas-feiras, às 19h30, no horário de Brasília. Então, já estão todos convidados. E pode ser para paciente, cuidador? Isso, ele tem como público as pessoas com diagnóstico de câncer e os parceiros no cuidado, né? Que são profissionais de saúde, familiares e amigos também. Que tem, ou quem tiver interesse nessa área, né? Parabéns pelo trabalho, viu, Má? Parabéns Obrigada, mesmo. Ju. Eu fiquei encantada com esse projeto da Má. Foi, assim, um dos principais motivos mesmo por eu ter me encantado, assim, primeiro pela Má. Foi esse projeto, né? Eu conheci a Má pela Ronice. Isso, a Ronice é uma fofa, que ela sempre ajuda a gente aqui da EMF. Então, eu conheci ela pela Ronice, me encantei pelo projeto. Me apaixonei pela Má numa live que a gente fez.
que bombou, né? Que bombou. Que nem acabou até o tempo pra gente discutir, né? Aí eu falei, gente, eu preciso ter a Má mais perto, eu preciso conhecer mais, preciso fazer projetos com ela. E foi assim que a gente conseguiu ter mais troca, né, Má? Fazer mais, ter mais parcerias. Né? Uhum, e a gente quer sempre mais ela perto, gente, porque ela é maravilhosa, os pacientes adoram ela, os líderes, então, né? Bem bacana, Ju. Na verdade, eu agradeço também a oportunidade. Fiquei muito feliz de ter tido esse espaço, né? E de ter tido essa oportunidade aí da gente estar fazendo esse podcast, né? Uhum. E a intenção, na verdade, desses temas é trazer o que a gente discute ali com os líderes, Sim. né? Que tá nesse grupo aí de 20, 30 pessoas. E para que essa discussão também extrapole e consiga chegar de fato, né, em Sim. outros profissionais, em outros pacientes. Exatamente. Então vamos lá para o tema desse primeiro episódio. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui para você, Má, como você definiria uma relação saudável com a comida após o diagnóstico de mieloma múltiplo? Então vamos lá, Ju. A gente até decidiu esse tema, né, pessoal, para quem está assistindo, porque não é algo muito falado, né, quando a gente fala no contexto da oncologia, no contexto do mieloma. Então, se a gente for pensar no relacionamento entre duas pessoas, o que é importante, né, para que essas pessoas tenham, para que esse relacionamento ele possa ser bom? Então, uma das coisas é a dosagem de certos comportamentos, né? Por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa que não se importa muito com isso, então, geralmente, pode ter atritos ali. Quando a gente fala da relação com a comida, né, e às vezes quando eu faço essa pergunta, o que é uma relação saudável, as pessoas tendem a responder, é comer fruta todos os dias, é evitar doces, né? Então fica muito ali voltado para o que comer, né? As pessoas se esquecem, aí até a gente discutiu no grupo de líderes, que é importante a gente considerar, né, onde que essa pessoa está comendo, qual que é o acesso de alimentos que ela tem, qual que é a disponibilidade naquela região, com que frequência que essa pessoa come determinado alimento, né? Com quem ela está, porque isso influencia muito também, né? Então, a gente passa a extrapolar aí, na verdade, para além do que comer, né? Mas como essa pessoa come. Tem pessoas hoje em dia na correria, né? Que comem rápido, não tem tempo para se alimentar, né? Então, ter uma relação de fato saudável com a comida é conseguir equilibrar, né? Entre o que comer, quando comer, né? O que eu tenho acesso. Será que eu tenho, por exemplo, será que eu moro num bairro onde eu tenho ali um ambiente que favorece eu ter, de fato, alimentos saudáveis, ou eu tenho ali uma região de vários fast foods, né, de lanchonetes, lanches. Então, tudo isso, enquanto nutricionista oncológica, a gente precisa avaliar para, de fato, conseguir orientar essas pessoas. Então, né, essa conversa de hoje é para que a gente pense além do que, né, porque senão a gente fica muito preso ao nutriente e esquece de falar da pessoa. Do que e como também, né? Eu tô pensando aqui, como que você tá também no determinado dia, Exato. No determinado momento, assim. Às vezes você tá muito irritada, às vezes você tá estressada, às vezes você não tá se sentindo bem com você e você fala, eu vou comer tudo que tá na minha frente. Tá na minha frente, exatamente. Ou eu tô me sentindo horrível, então tudo bem eu comer, sei lá, esse hambúrguer vai me fazer me sentir melhor. Às vezes pode ser isso também. Isso, e você tá falando que o que a gente chama hoje na literatura, né, um pouquinho do comer emocional. O que é esse comer emocional? Então, é a forma como a gente responde ali ao alimento que tá sendo exposto pra gente, né? Então, você usou o exemplo aí de pessoas que ficam muito ansiosas, isso é muito comum, tá, em quem tem diagnóstico de mieloma. Então, preocupação com exames, né, se a doença tá entrando ali em remissão, se eu vou precisar de um novo tratamento, se eu tô conseguindo acesso ao medicamento, né, então gira em torno de vários sentimentos aí que podem refletir em como a pessoa se alimenta. Você usou o exemplo das pessoas que comem, né, alimentos específicos, que são os industrializados, Sim. Mas tem aquelas pessoas que perdem o interesse na comida, né? Tem as pessoas que falam, nossa, hoje eu tô muito desanimado, eu tô muito triste, então eu não tenho interesse em comer. Então isso também precisa ser percebido para que a gente consiga trabalhar, né? Como é que a nutrição pode ajudar nisso, né? Às vezes a gente precisa trabalhar, dependendo da intensidade desse comportamento, junto com o psicólogo também, né? Pra gente conseguir ajustar. Mas vai de encontro a esse como, né? A pessoa tem se alimentado, é bem isso. A segunda pergunta, Má,
Eu acho que é muito o que a gente está falando. Quais são os principais fatores que influenciam a relação de uma pessoa com a comida? Então vamos lá, eu gostaria, na verdade, de fazer uma referência muito importante aqui a um documento que o Ministério da Saúde publicou em 2014, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Esse é um instrumento valiosíssimo e vem de uma nova atualização de como a gente tem que olhar de fato para os hábitos alimentares, né? Então o guia, ele vai falar justamente aí do processamento dos alimentos, né? O que é esse processamento? Então, desde que aquele alimento sai lá da fazenda, do sítio, né? Vamos pegar aí uma batata, até o processamento que ele passa na indústria, né? Então, alertando as pessoas que muitas vezes é importante que a gente faça a leitura do rótulo dos alimentos, saiba, na verdade, né, como fazer essa leitura, porque muitas vezes aquelas informações ali estão difíceis, né? Então, o Guia Alimentar, ele vai falar sobre a questão do processamento, o nível de processamento e como isso impacta na composição do alimento, porque a gente sabe que quanto mais processado, né, eu tenho mais aditivos, mais conservantes, né, que estão aí, na maioria das vezes, associados ao desenvolvimento de algumas doenças, né, que ainda se tem muito discutido. E outro ponto que o guia vai trazer também, e aí dentro desses fatores que influenciam, né, então esse nível de processamento vem aí do papel da indústria alimentícia, né, na nossa forma de comer, que mudou muito, né. E o segundo fator aí que a gente pode pensar é também sobre a disponibilidade de alimento, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo de São Paulo, se a gente pensa no metrô, né? Que tipos de alimentos a gente tem disponível nas estações de metrô? Sim. Você não vai ter uma fruta, né? Dificilmente. Então, esse ambiente alimentar ao qual nós somos constantemente expostos, ele também é um fator que pode influenciar a nossa alimentação, né? Vamos pensar em outra situação, a gente já falou das emoções, Sim. né? É um outro fator também que precisa ser considerado pelos nutricionistas, né? É importante e o paciente pode relatar isso, pode perceber, levar para esse profissional, olha, eu tô preocupado, eu tô desanimado e eu tô vendo que isso tá influenciando na minha alimentação. Sim, seja né? no sentido, né, daquele paciente que engorda, ou seja naquele paciente que acaba emagrecendo muito, né? Que nem você falou. Exatamente. Então, essa questão da saúde mental tem sido muito discutida, mas ainda pouco dentro da nutrição oncológica, né? Então, a gente está avançando um pouco nesse sentido. Um outro fator que me veio aqui na cabeça é a questão da renda, né? Então, às vezes, a gente vê lá na internet uma nutricionista ou qualquer outro profissional, porque hoje em dia na internet todo mundo fala de comida, né? Sim, nossa. Então, a gente ouve assim e vê, né? Cada absurdo na internet de pessoas que nem nutricionistas são. Blogueiras, influencers, né? E assim, as pessoas seguem, arriscam o que eles falam. E gastam horrores. Sim, exatamente. A gente vai fazer um podcast só sobre a internet, né? Sim. Mas, então, a gente vê divulgações de produtos, né? E essa é uma coisa muito importante de vocês perceberem, enquanto pessoas em tratamento, que existem determinadas armadilhas, né? Sim. Então, às vezes, a gente vê lá, essa pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer, ela tá mais sensibilizada de achar algo que vá resolver essa doença, né? Então, a alimentação, ela entra nesse sentido. Mas, voltando ao que a gente estava falando da renda, às vezes, o profissional orienta um alimento X, né? Vamos pegar, sei lá, mirtilo. Mirtilo é um alimento que não tá não é da cultura brasileira, né? Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de alimento. Isso depende do preço. Então, é importante também a gente considerar a situação socioeconômica dessa pessoa, né? Para entender o que ela tem de fato acesso, o que ela vai conseguir comprar. Porque senão também fica parecendo que essas pessoas, né, elas nunca vão ter, de fato, uma alimentação mais saudável. Então, ser nutricionista é considerar também esse fator como interferente aí na alimentação. Isso. Omar, você falou, a gente estava falando na internet, a próxima pergunta aqui tem a ver realmente com isso. É de que forma a mídia e as redes sociais impactam na percepção do corpo e da alimentação? Isso é muito importante e muito perigoso ao mesmo tempo. Perigosíssimo, Mas inclusive. Vamos lá, né? Só pra gente lembrar que essa questão da mídia, ela não se restringe só à internet. A gente tem a televisão, né? A gente tem, na verdade, todas as formas de comunicação que nós temos, né?
Mas a grande questão da internet é que a gente tem um acesso à informação muito mais facilitado em uma velocidade nível 1000, assim, né? Então, antigamente, eu ainda peguei a época, né, que não era tão avançado, então era difícil a gente acordar e mexer no celular, né? Eu, pelo menos, brinquei na rua, Sim. né? Passei a maior parte do tempo... Pega-pega, Pega-pega, exatamente. Hoje não, hoje a gente já acorda e já abre o Instagram para ver qual que é a atualização, enfim. Então a mídia, ela tem muito esse papel de levar algumas informações que não necessariamente são fidedignas, né? Então ela tem esse papel de estabelecer determinados padrões, né? Então vamos pegar na internet, se você digitar lá, no buscador, alimentação saudável. Vão aparecer pessoas sorrindo, comendo salada, né? Parece que a salada contou uma piada ali pra pessoa, né? Fica parecendo que só a salada faz parte de uma alimentação saudável. E aí o guia vai trazer que não, que eu preciso do arroz, que eu preciso do feijão, que eu preciso da carne, do leite. E vai mudar de região para região, né? Sim. No Nordeste, por exemplo, eu tenho uma alimentação, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses estabelecimentos de padrões alimentares, né? Que acontecem muito mais rapidamente nessas mídias. Por outro lado, quando a gente olha para o corpo, o padrão que é estabelecido é de um corpo magro, né? De um corpo fitness, que chama, né? Um corpo musculoso. Então, se a gente for pensar nas pessoas gordas, elas não têm espaço. É claro que hoje a gente está crescendo com esse movimento, né? De falar que existem e de discutir que existe saúde em todos os corpos, né? Mas tomar cuidado de que, principalmente blogueiras, né? Notícias também em alguns sites falam muito sobre ter um corpo magro, né, ter um corpo musculoso, e até que ponto que isso, na verdade isso não vale para todos, mas até que ponto também a gente tem que discutir isso dentro da oncologia, né, porque é uma situação muito à parte, que a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque na internet a gente tem dietas muito restritivas, né, eu já atendi pacientes que eu praticamente tive que recomeçar como se fosse uma alimentação de uma criança para ele conseguir entender a importância de cada nutriente, né? Então, é importante a gente fazer o questionamento, será que isso serve para mim? Né? Será que essa informação é verídica, né? A gente vai discutir um pouquinho mais também sobre isso. Má, como os profissionais de saúde influenciam na relação com a comida e com o corpo dos pacientes? Muito legal. Esse acaba sendo um outro fator que influencia na relação com a comida, né? Que vai de encontro com a segunda pergunta que a gente fez. Exato. Então, voltando aí para a internet ou até mesmo no consultório, esses profissionais de saúde, aí eu me incluo dentro disso, né? Tem o papel de reproduzir alguns discursos, né? Então, imagina um paciente que está indo ali se consultar conosco, né? Ele está buscando, de alguma forma, melhorar o seu tratamento, diminuir sintomas. Então, geralmente, o que eu vou falar para essa pessoa vai ter muito impacto, né? Sim. E nem sempre a gente tem abordagens positivas, né? Eu já ouvi muitos pacientes relatando que profissionais não olham no rosto, né? Não perguntam sobre a vida dessa pessoa. Hoje a gente tem discutido mais sobre uma abordagem integral, né? De considerar a pessoa ali no centro. Então, geralmente, isso é algo negativo. Mas sobre alimentação, o que precisa tomar cuidado... Eu tenho até meio receio de falar que a alimentação é com nutricionista, porque a gente também tem, né? Quando a gente vai ver os estudos aí... Não à toa, os estudantes de nutrição são os que mais têm transtorno alimentar, né? Então, então, até que ponto que o nutricionista, né, tem essa questão? Mas onde eu queria chegar, né? Então, o profissional, ele tem sim essa influência sobre a alimentação da pessoa, porque ele vai falar muitas vezes ali, não coma isso, né? Oncologista, evite isso, hematologistas, evite aquilo, prefira isso, né? Sim. E isso vai entrando ali na cabeça da pessoa, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa abordagem, porque você pode influenciar positivamente, é claro, ou né? negativamente. Ou negativamente. Então, esse que é o importante também. E o que eu recomendo às pessoas que estão em tratamento é que escutem outras opiniões, né? Claro que busquem um nutricionista oncológico, que a gente sabe mais do assunto, enfim, mas que conversem, né, com outros profissionais também. Sim. Má, a gente está chegando ao finalzinho desse primeiro episódio. Vamos finalizar aqui com mais uma pergunta. Para finalizar aqui,
quais são as estratégias para melhorar a relação com a comida e com o corpo? O que você quer deixar aqui de recadinho final para os pacientes e cuidadores que estão vendo a gente e ouvindo, né? Que a gente tem o nosso canal também no YouTube. Eu acho, Ju, que tudo gira em torno da gente perceber qual que é o papel da alimentação na nossa vida, né? Desde quando a gente é um feto na barriga da nossa mãe, enfim, a gente já recebe de alguma forma o nutriente, né? Ali por meio da placenta, enfim, do que a mãe está se alimentando. Então, desde ali, a gente já tem um significado, né, que é de nutrição, né, dessa criança, mas também de afeto, né? E conforme a gente vai crescendo, ficando mais velho, digamos assim, o significado da alimentação, ele vai mudando, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente perceber o que a comida representa na minha vida, né? Então, isso a gente está falando de uma pessoa que não tem um diagnóstico de mieloma. Depois do diagnóstico, a alimentação ela tende a mudar de sentido, né? Então, a pessoa muitas das vezes, ela quer ter uma alimentação voltada para o corpo, para manter aquele corpo funcionando. Enquanto isso, ela esquece que a alimentação é prazer, ela esquece que a alimentação é cultura, é família, né? É compartilhar momentos, essa questão social. Então, eu acho que, enquanto pacientes, é preciso perceber os significados da alimentação e como você tem se relacionado com a comida, né? E aí, várias formas de perceber isso, né? Perceber se você tem se restringido muito, né? Por que você está se restringindo? Se você tem deixado de compartilhar momentos com seus amigos e família, né? Nesse sentido, por conta de medo de comer ou que eu não posso comer tal coisa. Sim. E também em outros momentos perceber essa questão das emoções, né? Tanto negativamente quanto positivamente, pensando na questão de descontar na comida ou perder o interesse por conta das emoções. Eu acho que dá para ir percebendo isso também. E de certa maneira, resumindo tudo que a gente falou, é considerar que a alimentação vai muito além do que eu como, né? Então, é preciso encontrar um equilíbrio no sentido de tá, o que eu como é importante, mas como eu como, né? Se eu como assistindo televisão, mexendo no celular, correndo, se eu tô destinando um tempo para me alimentar, né? Até que ponto que eu consigo seguir ali o que o profissional tá me falando. Então, acho que é considerar todos esses fatores que a gente falou mesmo, para atingir aí, na verdade, uma relação, eu não diria 100% saudável, porque também a gente vive num mundo que eu não sei se é possível a gente ter, né? Mas dentro do que for possível, mais confortável, né, para essa pessoa durante o tratamento, que eu acho que isso é importante. Então é isso, gente. Fica a dica para vocês. Acho que dá para vocês refletirem bastante com tudo isso que a Nutri falou, né? Então ouçam, vejam esse episódio quantas vezes for necessário, né, Má? Que eu acho que dá para conseguir colocar em ação várias dicas, né? Várias coisas que a Marcele falou. Então é isso, gente. Esse foi só o primeiro episódio de uma série que a gente vai trazer aqui para vocês. Bora gravar o próximo? Bora lá! E eu chamo vocês aí para acompanharem os demais temas. É isso aí, gente. Então, até mais. Tchau, tchau.